A Disney, uma empresa que todo mundo já conhece, costuma ter vários animadores, E esses animadores, eles simplesmente se esforçam muito e fazem os desenhos mais fantasiosos que vocês já viram. No entanto, existe também animadores polêmicos e estranhos que a própria Disney não gosta. O ator, animador e diretor Tom Lusk nasceu em 12 de fevereiro de 1947, na Califórnia. Bom, ele era filho de um grande diretor da Disney, o Hamilton Lusk. Com apenas 4 aninhos de idade, Tommy participou de vários filmes da Disney. E um de seu grande sucesso foi Peter Pan, onde ele só não dublou a animação, como também serviu de modelo também. Na animação, ele dublou o personagem Miguel Dark, um dos irmãos de Wendy. Alguns anos depois, com 14 anos, já que Tommy não estudava, ele acabou virando um animador e animador assistente da Disney, que era um grande sonho seu, que ele, segundo Tommy, ele já sabia o que queria ser quando crescer, ser animador e diretor como seu pai, e realmente conseguiu. Quando tinha 14 anos, ele acabou virando o animador da Disney e lá na Disney ele trabalhava e animava para os animadores, ou seja, ele era um assistente dos animadores, onde o ajudava. Enfim, ele também, além disso, Tommy também ajudava alguns roteiristas a desenhar storyboards. Algumas animações onde Tommy trabalhou como animador na adolescência foram 101 Dálmatas de 1961 e A Espada era Além de 1963. Tommy parecia viver nas mil maravilhas, até que o inesperado aconteceu. Seu pai, o animador Hamilton Lusk, acabou falecendo em 1968. E isso abalou bastante Tommy, que entrou em uma forte depressão e começou a beber. No entanto, ninguém da sua família sabia que Tommy era um alcoólatra. Tommy virou praticamente um alcoólatra após a morte de seu pai. Bom, e nesse ano ele também tinha constantes brigas lá na Disney, o que era muito comum lá no estúdio até hoje eles fazem. Até que ele já estava bem farto da Disney e decidiu dar um tempo. Até que ele trabalhou no estúdio da MGM, MGM Animation Visual Arts, onde lá ele trabalhou como animador e diretor. Ele ficou lá no estúdio até fechar em 1970. Quando voltou novamente para a Disney. E lá na Disney, o Tommy ele parecia viver tranquilo, mas de vez em quando brigando e sempre sendo um problemático e uma ovelha negra da Disney. Havia também alguns dias em que Tommy ele estava tão viciado no alcoolismo, onde o Tommy simplesmente faltava no trabalho. Teve um episódio onde ele chegou nos estúdios da Disney sujo, com a roupa suja, amassado, os cabelos assanhados e ele estava também descalço. E Tommy praticamente também estava bêbado naquele dia. E o Tommy não parecia ter uma boa relação com o executivo da Disney,
com o executivo e CEO da Disney. Ambos olhavam um para o outro com muito desgosto um com o outro, sabendo que a relação deles não era muito boa. Em 1974, 2 anos após o lançamento do filme Robin Hood, Tommy acabou levando uma ideia para o estúdio, fazer uma adaptação de um livro, que o estúdio sempre fazia lá. Mas, no entanto, o que ninguém esperava, Tommy ele acabou comprando o direito de 8 livros sem autorização de um autor. Bom, até agora eu não contarei quem era, mas acabou que dos 8 livros que Tom teria lido, ele tinha gostado apenas de um livro. Então ele levou lá pro estúdio, mostrou lá pros animadores, e daí então eles decidiram fazer a produção. Quando eles estavam quase na produção do filme, Tommy acabou recebendo uma carta de que teria sido processado. E o cara que ele teria sido processado foi pelo autor de livros e que também já trabalhou na Disney, Bill Pitt. Bill Pitt, ele havia processado o Tommy em um preço muito alto. Isso também prejudicou a Disney. Já porque que os animadores não sabiam que Tommy teria comprado o direito de 8 livros sem autorização de Pitt. E foi mais tarde que eles descobriram isso. Foram no mínimo 3 ou 4 meses de processo, até que Pitt acabou ganhando o processo e Tommy acabou perdendo, e isso prejudicou muito ele, e prejudicou também a Disney, que teve que pagar um preço muito alto para pagar o prejuízo que Tommy fez. E isso quase levou a sua demissão. E 3 anos mais tarde foi que Pitt perdoou Tommy escrevendo uma carta falando: Tommy, eu jamais pensaria que você fizesse uma coisa dessas. Você era aquele menino que sempre me ajudava em desenhar uns storyboards. Nunca pensei que você fizesse uma coisa dessa comigo. Eu espero que você nunca faça uma coisa dessas, porque senão você vai sofrer as consequências. Após seu último filme que Tommy havia, seu último filme que foi dirigido por ele foi o filme As Aventuras de Alice Debaixo da Terra, de 1978, onde Tommy nem chegou a ver o lançamento do filme, porque que o lançamento do filme havia sido adiantado por muitos anos, até chegar em 1980, ano que o Tommy saiu do estúdio. Tommy ele havia tido várias brigas lá, então ele estava bastante fardo e decidiu sair do estúdio. Bom, em 1980, o Tommy ele estava praticamente brigado com o estúdio, principalmente com a família. Havia sido demitido, estava também desempregado. O único contato que ele tinha era com alguns funcionários lá da Disney, que eram seus amigos. E o último filme onde ele participou foi o filme Uma Cilada para Roger Rabbit, onde ele trabalhou como animador com outros animadores da Disney, mas no entanto não foi criticado. Em 1990, no dia 19 de janeiro de 1990, Tommy acabou falecendo em um acidente de carro com apenas 42 anos. Por causa do acidente, ele sofreu várias faturas, e seu corpo quase não foi identificado. E graças a algumas impressões digitais ele foi identificado. E como eles pensaram que Tommy não tinha família, eles acabaram o enterrando
enterrando em um cemitério chamado Los Ossos Valley. Los Ossos Valley. E no seu túmulo está escrito, abandonado como um ursinho de pelúcia. Um ursinho de pelúcia, que realmente Tommy foi. Alguns meses mais tarde, sua família queria saber sobre sua família estava procurando sobre o paradeiro do Tommy até chamar a polícia. Até que durante as buscas a polícia descobriu o paradeiro de Tommy que estava enterrado no cemitério. Então a família acabou enterrando ao lado do túmulo do seu pai. O que na verdade ele não está enterrado no túmulo do seu pai. Ele não foi enterrado junto com o pai. Ele ainda está lá no cemitério onde foi enterrado e ainda está escrito aquilo que havia sido abandonado. Tommy nunca se casou e nunca teve filhos, mas de acordo com seus irmãos, ele tinha uma paixão. Ele havia uma paixão platónica por Kate Beaumont, pela atriz Kate Beaumont, que foi sua colega em alguns filmes que eles fizeram juntos. No entanto, Tommy tentou se declarar para ela, mas no entanto, ela acabou não correspondendo. Outros boatos falam que Tommy teria tido um namoro curto com algumas atrizes. E essas atrizes seria a Liza Minnelli. E uma dessas atrizes teria sido a Liza Minnelli. O namoro deles foi curto porque Liza não gostava de quando Tommy bebia. E então acabou abandonando. Mas no entanto, algumas teorias relatam que Tommy havia suicidado. Mas seus irmãos negam isso, já porque ele nunca seria capaz de fazer isso. Outras teorias falam de que ele teria se matado porque não estaria satisfeito de não ter um amor correspondido pela Kate Beaumont. Mas no entanto, sua família, seus irmãos e a própria Kate Beaumont sempre negaram isso. Atualmente, a casa onde Tommy morava está completamente abandonada. Está abandonada. E tem uma caixa que contém seus pertences e lá está escrito, abandonado como um ursinho de pelúcia.